Tivemos o flashback do Kaido finalmente, depois de tanto tempo esperando desde que a própria Big Mom teve o seu flashback no meio da luta. E nós ficamos curiosos e queríamos saber mais também sobre a própria criatura mais forte do mundo e o que o seu passado pode apresentar. E descobrimos também que a sua derrota já estava destinada a acontecer pelas mãos do próprio Monkey D. Luffy no capítulo 1049 de One Piece, que veio com suas dicas e seus spoilers pra gente, começando com a primeira informação que tivemos, que é sobre o que vai acontecer. Mas antes tivemos o seu título, um mundo no qual devemos aspirar, como um ideal do que eles mais querem no mundo perfeito deles. E é a hora do flashback do Kaido aparecer para vocês, para os olhos do público presenciarem e entenderem tudo. De quando ele não era nem sequer um pirata, mas sim na sua infância, como uma criança de somente 8 anos, quando ele vivia no reino da vodka. Agora sabemos de onde vieram todos aqueles ataques do Kaido, com característica, personalidade e ações de um bêbado. Ele cresceu em um local com uma bebida muito forte, que com certeza deveriam ter muitos bêbados naquele local para serem uma péssima influência para um garoto daquela idade. Mas ele não estava vivendo uma infância comum, correndo pelas ruas ou se divertindo, claro. Vemos o Kaido sendo acorrentado na sala do trono do reino de vodka, sendo levado por fuzileiros navais. O rei de lá tentou vender ele para a marinha, em troca de poder participar do Reverie, o Conselho Mundial que se reúne a cada 4 anos com reis e rainhas para decidir e discutir assuntos que possam afetar os seus reinos e o próprio mundo de One Piece. Mas para a tristeza desse rei, o Kaido escapou. Mas o quão importante ele deveria ser ainda mais com uma criança de 8 anos para valer uma vaga nesse grande conselho mundial? Será que ele já era poderoso, mesmo sem a sua Akuma no Mi, ou que ele tivesse uma linhagem importante que fazia ele valer tanto assim para a própria marinha? Mas exatamente 7 anos depois que ele se libertou, ele estava na ilha de Hashinosu, onde o próprio Barba Negra nasceu. E os piratas Rocks passaram por lá, talvez para pegar suprimentos ou para procurar um certo alguém na ilha. E foi exatamente lá que o Kaido conheceu o jovem Barba Branca, que diz que seu capitão Rocks de Shebeck quer conhecê-lo e ver ele pessoalmente. Mas ele não aparece no capítulo em si para que a gente possa ter mais de sua grande aparência. Mas quem poderia ser melhor para trazer o Kaido do que seu próprio subordinado, o Barba Branca, que no futuro seria tão poderoso? E o jovem Kaido foi até mesmo recrutado e convidado pela vovó Kurozumi Higurashi, a mentora do Orochi, a se juntar aos piratas Rocks como um de seus aprendizes. E foi ali que ele começou a sua jornada pirata, fazendo parte da tripulação mais poderosa que comandava os mares, antes da era do Gold Roger se tornar o rei dos piratas. Não poderia ser melhor do que isso. E o flashback termina com Kaido mencionando ao King que ele sabe muito bem quem é o próprio Joy Boy. E infelizmente não tivemos mais informações além disso dos spoilers, para nossa tristeza. Mas sabemos que depois desse pequeno encontro, o Kaido virou muito forte e conseguiu a sua Akuma no Mi. E retornamos para o presente, exatamente na morte de Orochi, um momento de alegria para todos nós, e o enorme soco do Luffy ainda sendo preparado desde o capítulo 1047, queria acertar todo mundo em seu caminho. Mas a continuação dos spoilers é algo diferente do que esperamos. É parte da água do Raizo que está escapando de tanto que está inundando o castelo de Onigashima, como se fosse uma grande cachoeira de queda d'água. Deve ser por isso que uma das dicas dos Vickers era uma queda d'água indo para algum lugar e acaba sem querer acertando as nuvens flamejantes que sustentam um ano no ar e devem ter dado uma pequena balançada em todos que estão ali dentro, os amigos do Luffy e os subordinados. Mas foi substituído até que bem rápido o Momonosuke já estava ali para criar ainda mais nuvens no lugar daquelas que foram apagadas pela água. Mas poderiam até não ser suficientes para que deixassem completo estado e controle da ilha ainda.
Isso mesmo, ainda. Vocês vão entender porque que eu dei um pequeno ênfase nessa palavra. E antes do próximo golpe gigante dos céus do Luffy, ele grita para o Kaido de que ele vai criar um mundo onde nenhum dos seus amigos vai morrer de fome ou passar por algum problema. Assim como foi mostrado no capítulo passado, que o povo daquela nação estava passando fome, com sede, sem água limpa, e ele vai lutar ainda mais para acabar com isso logo logo, que o povo de Wano fique paciente por este momento, que o Luffy finalmente vai dar aquele golpe definitivo que poderia destruir Onigashima inteiramente, que quando acertou, fez o Kaido cair lá no chão de Wano, no País das Flores. E se vocês acham que o Luffy se queimou com o golpe por causa daquela nova transformação do Kaido, ele estava revestido de Haki para não precisar tocar no Kaido, mas ainda assim poder acertar com toda a sua força. Mas agora será se a ilha de Onigashima vai se manter de pé agora que o poder do Kaido, que caiu, que já estava nos limites, poderia ter se esvaído completamente ou cair no chão com todos lá dentro, causando todas as mortes. Mas se vocês prestarem atenção em um pequeno detalhe, eu mencionei que o Kaido caiu no solo de Wano, a capital das flores, não em cima da ilha que estava no seu caminho, o que significa que Momonosuke conseguiu obter todo o controle das suas nuvens flamejantes e removeu a ilha do caminho antes que o grande soco também pudesse acertar tudo lá, mantendo no seu devido local. E também é dito que a própria Onigashima pousou em segurança perto da capital, onde estava tendo toda aquela comemoração. E o Momonosuke também caiu no chão de tanto cansaço e esforço que ele teve fazendo isso. E um último spoiler que saiu para todos nós é a prova de que, diferente de antes de todas as vezes, o Luffy vai ter a sua vitória acima do Rei das Feras. Em outro flashback, dando continuação àquele momento do Kaido mencionando ao King, que antes acreditava que o próprio Kaido era o chamado Joy Boy, ele pergunta, então quem é o Joy Boy? Mas a verdade é que este seria um homem com a força e o poder capaz de derrotar o Kaido. Mas o King ainda assim não acredita e pensa que o Kaido é o mais forte de todos e de que esse homem não irá aparecer. Mas todos sabemos de quem é esse cara, que foi confirmado várias e várias vezes nos capítulos passados. Monkey D. Luffy é o Joy Boy. Então, logicamente, o Kaido também aguardava por esse grande momento, pela sua derrota iminente de algum dia em um futuro distante. E levando essa mesma lógica, pode ser que a própria luta acabe nesse capítulo ou no próximo, ou que a gente está esperando isso há tanto tempo que nem sabe quando é que a luta vai acabar de verdade. Mas se vocês gostaram do flashback do Kaido e estão gostando cada vez mais de One Piece, estamos trazendo aqui sempre que possível para todos vocês aproveitarem. Então eu espero muito ver todos vocês no próximo vídeo.